estou gravando este vídeo para explicar melhor para você alguns ajustes que eu observei que você precisa fazer aqui no seu trabalho. Veja só. Aqui na citação direta, sustentar ideia, na verdade assim, olha, só de um modo geral, né, cada tópico desse corresponde a um bloco, um parágrafo do seu capítulo. Nesse citação direta, sustentar ideia, sempre que você for, nesse de forma especial, né, o que eu vou pontuar, mas quando você for escrever cada bloco, você precisa ler a explicação atentamente do que deve ser escrito no bloco. Alguns blocos trazem vídeos explicativos, os exemplos você toma como base para você montar seu texto e também a nota e as regras, né? A nota é um indício de como está aí o seu texto. Quando a nota está em 10 é porque está tudo bem. Se a nota está em 7 é porque há pendências aqui nas regras. As regras elas te mostram o que deve ser escrito e o que não deve. Então, se estiver tudo verdinho, todas as regras na cor verde, é porque seu texto está assim, ok, né? Se tiver algumas regras em vermelho, é porque o texto tem pendências, tá? Mas a gente vai analisar o seu texto. Por que que eu fiz essa observação inicial? Porque cada bloquinho traz essa orientação, a explicação, alguns blocos trazem vídeos, outros não. Sempre tem exemplos para você tomar como base. Sempre vai ter aqui as regras que mostram o que deve ser escrito e o que não deve, e a nota. São os parâmetros de escrita que você vai considerar para escrever seu texto. Então, olhando o seu texto, a gente percebeu o seguinte, que a nota está em 7 e que tem algumas pendências aqui nas regras. Olha, o parágrafo ele deve conter no mínimo 50 palavras. Então ficou curtinho demais seu parágrafo, né? Você poderia escrever um pouco mais, né? Desenvolver mais o raciocínio. Olha, o parágrafo ele deve conter uma citação direta longa, né? Você fez uma indireta. Olha a diferença. Se eu te perguntasse assim, olhando o seu texto e comparando com um exemplo aqui do bloco, você consegue observar alguma diferença? Provavelmente você vai responder que sim. O texto aqui está com recuo, é informado autor, ano e página. Seu texto não tem recuo, só foi informado autor e ano, falta informação de página. Então, não está de acordo com o exemplo, tá? Então, precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado para ler o que pede o bloco, assistir o vídeo, organizar seu texto de acordo com o que pede todos esses detalhes. O bloco não deve ter uma citação indireta, que foi justamente o que você fez. Então, perceba como o Monographs vai te dando parâmetros de escrita, como o Monographs vai te mostrando como escrever seu texto, como melhorar o texto. Então, se você não segue o que ele está direcionando para você, a nota vai ficar baixa. Você pode até dizer, mas uma nota 7 para mim é uma nota boa. Mas não deve ser. O seu foco deve sempre buscar o quê? Um 10, entende? Então, o 10 é o que você deve buscar aqui na plataforma. Corrija esse bloco, depois clique em salvar e avançar para manter essas alterações salvas. Próximo bloco, salientar a ideia do autor sobre o tema. Novamente, aqui a nota ficou 6,9. Nota baixa, quando a gente clica em mostrar regras, né, a gente percebe que há várias regrinhas na cor vermelha, mostrando alguns detalhes que você ainda pode melhorar. Eu digo assim, nota baixa, né, porque um 6,9, claro que não é uma nota ruim, é uma nota muito boa. Mas, como eu te falei, busca sempre o 10 para que seu trabalho fique excelente, tá? Então, olha, faltou aqui, né, não deve encerrar com citação, você não encerrou, mas não pode conter citação nas primeiras 3 linhas, e você colocou, né, um indireta aqui, então aconselharia retirar. Esses termos, né, o autor deixa claro, conforme citado acima, são termos importantes para você trazer aqui no seu texto, porque fazem uma retomada, né? Como ele é um bloco de argumentação, olha, o bloco é argumentativo, esses termos fazem uma linkagem com a ideia que foi mencionada anteriormente e fazem essa coerência que é tão
exigida pelos professores, pelos orientadores nos trabalhos científicos. Então, não são regras à toa, né? São regras importantes que têm um sentido, um fundamento, é bom você trazer no texto. Às vezes o aluno coloca a autora, né? E, conforme mencionado acima, não necessariamente precisa ser a expressão assim, idêntica, mas precisa trazer algo nesse sentido para fazer essa linkagem, né, essa conexão com o bloco anterior. Fez a edição aqui, antes de mencionar, volte aqui, né, leia a orientação novamente, olhe o exemplo, organize seu texto, siga as regrinhas, organize seu texto. Quando você corrigir aqui, salve e avança para manter a edição salva. Próximo bloco, salientar, reforçar. Vamos para o seu conteúdo. Nota 8, mostrar regras. Vamos verificar. Olha, o parágrafo não deve conter uma citação indireta. Você fez uma indireta, então não era para fazer. Olha, o parágrafo deve conter uma citação direta longa, que é dessa forma aqui que é feito. Olha o recuozinho aqui, né? Olha o recuo aqui da citação. Pode até escrever um pouquinho antes, né? O bloco ele traz, você pode fazer essa introdução à citação, depois traz a citação, mas tem que ter o recurso, informar autor, ano e página, então organizar aqui. A gente tem um artigo bem interessante no nosso blog que fala sobre os tipos de citação. Eu vou te indicar ele porque eu acho que vale muito a pena você fazer a leitura para organizar melhor as citações, ter esse conhecimento com relação ao que é citação direta, curta, o que é indireta, direta, longa. É importante, né, ter esse olhar. Claro que aqui no Monográficos a gente ensina, né, no nosso curso, olha, aqui em aulas a gente ensina, assim, como fazer, né. Aqui, olha, no módulo 3 a gente tem uma aula, vou te indicar também essas aulas. Ó, técnica das 5 palavras, conceito positivo e negativo, são aulas que ensinam como fazer a citação direta, curta e longa, a gente ensina como fazer nessa aula. Então, são aulas importantíssimas, mas o artigo que eu vou te indicar, ele também vai te ajudar bastante. Aqui no nosso blog, né, você clicando aqui, você tem acesso ao nosso blog. No nosso blog tem muito conteúdo bacana. Eu vou até clicar aqui para te mostrar. No nosso blog são artigos que ensinam como fazer citação, vários conteúdos, né? São conteúdos que nós postamos sempre, conteúdos inéditos que vão te ajudar muito, então vale a pena você explorar. E aqui no blog tem esse conteúdo que conheça os tipos de citações existentes na ABNT. Nesse artigo a gente ensina como fazer citação direta curta iniciando o parágrafo, citação direta curta encerrando o parágrafo, citação direta longa no início da frase, citação direta longa encerrando o parágrafo. Então são vários tipos de citação. Então vale muito a pena você dar uma olhadinha aqui no artigo e até conferir os exemplos, porque esse conteúdo vai te ajudar a fazer essas correções que eu estou mencionando, tá bom? Então aqui você vai trazer uma citação direta longa, conforme pede o bloco. Então a citação direta longa e encerrando o parágrafo. Veja, o nome do autor vem no finalzinho. Olha só aqui no texto, ó, citação direta longa. Deixa eu buscar aqui para eu vou te mostrar como é legal os exemplos. Olha, citação direta longa encerrando um parágrafo. Olha como tá igualzinho lá, né? Informar a página é obrigatório, recomendado no máximo de 8 linhas, autor dentro do parêntese em maiúscula, tem que ter um ponto final após o parêntese, recuo de 4 centímetros, tamanho 10, né? O monográfico já vai fazer na aula, que é essa aulinha aqui da citação direta, a gente já ensina como fazer o recuo, o próprio monográfico vai fazer essa formatação do tamanho da letra, então é só seguir as aulas, essas que eu vou te indicar, para você entender como fazer essa citação aqui no bloco, tá bom? Então, corrigiu aqui, salvar e avançar. Aí, confronte as ideias dos autores, né? Vamos verificar esse bloquinho agora. 6,7 mostra regras, o que está pendente. Olha, o parágrafo deve conter no mínimo 50 palavras, então escrever mais um pouco. A frasezinha, né, conforme citado acima. E um parágrafo deve conter no mínimo 2 pontos, incluindo o ponto final. Isso porque o bloco, olha, ele pede aqui, se você voltar na orientação, você pode escrever 2 frases. Leia a orientação, porque olha,
próximo parágrafo, você vai confrontar as ideias dos autores. Caso os autores tenham a mesma ideia sobre o assunto, basta reafirmar. O exemplo, ele traz aqui, olha, 2 frases, né? Conforme indicado por Silva. Então, olha o conforme, né, citado, ou conforme indicado. Aí traz uma frasezinha, olha, e depois, ponto final, e depois outra frase. Né? Então, você poderia organizar dessa forma. Veja que você trouxe uma só, né, que é a frase da citação, e que a gente conta, né, considerar as frases iniciou com letra maiúscula, finalizou com ponto. Então, um parágrafo deve conter no mínimo 2 pontos, ou seja, 2 frases. Né? Não é uma regra pronta e acabada, é uma orientação de escrita, né, para melhorar ainda mais o seu texto. Os orientadores, eles não gostam muito assim de uma frase só para compor um parágrafo. Geralmente, 2, né, é uma boa prática de escrita, tá? Uma orientação bacana para você. Então, escreva mais uma frase, faça conforme esse exemplo, né, que vai dar super certo aqui a sua escrita. Corrigiu, salvar e avançar para o próximo bloquinho. Citação direta curta com argumento. Aí aqui eu observo que faltou, né, você finalizar. Vou te indicar todos os links que eu mencionei das aulas, do artigo. Faça essas correçõezinhas, depois mande novamente que a gente verifica. É uma satisfação poder ajudar. Bons estudos!